É muito bom estar com vocês hoje à noite. Nós temos aprendido a amar essa casa, essa igreja. Eu sigo vocês no Instagram, nas redes sociais, os pastores de vocês. Eu sempre dou glória a Deus por ver essa galera jovem queimando para Jesus. Todos jovens, amém? Todos jovens, né? Cheios de força, sendo renovadas em Deus e fazendo grandes coisas para Deus. E eu sei que isso é só o começo, em nome de Jesus. Né? Deus ainda vai fazer muito mais e Ele conta com você que está aqui nessa noite, né? Para estender aquilo que Ele já tem realizado, amém? Quero compartilhar uma palavra com vocês, né, que tem sido bem forte no meu coração, algo que Deus tem me ensinado, e que é a questão de discernimento. Nós somos chamadas para discernirmos, amém? Em Deus, o Senhor quer derramar sobre nós esse dom de discernirmos, né, o mundo espiritual, de discernirmos o mundo também natural, os momentos adequados. E a palavra de Deus nos fala que o sábio, ele discerne o tempo e o modo. Eu quero convidar você a abrir comigo a palavra de Deus em Eclesiastes, no capítulo 8, versículo 5, nós vamos ler a parte B do versículo. A palavra fala assim: o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Vamos falar junto comigo? O coração do sábio conhece o tempo e o modo. Então, agora eu quero fazer uma dinâmica aqui com vocês. Nós vamos dividir essa metade aqui, ó. Toda vez que eu levantar a mão assim, você vai falar tempo. E toda vez que eu levantar essa mão, vocês vão falar, vocês que estão sentadas daqui para cá, vocês vão falar modo, ok? Vamos treinar aqui. Ficou muito legal. Então, repetindo mais uma vez o texto, e agora a gente vai fazer com a participação de vocês. O coração do sábio conhece o... E o... Glória a Deus. Né? Agora, nós temos tido sabedoria no Senhor para discernirmos tempo e modo? É o que o Espírito Santo quer nos confrontar nessa noite, através da palavra dEle. Ele quer, né, nos despertar para que nós possamos estar abertas para nos tornarmos essas mulheres sábias que discernem tempo e modo. Falando primeiramente do tempo. Deus criou o tempo, né, e Ele é aquele que controla todas as coisas. A palavra de Deus fala em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 11, que Ele plantou no nosso coração a semente da eternidade. Eu acho isso demais. E Ele é um Deus atemporal, Ele não está preso no tempo. E a palavra também nos ensina no capítulo 13, verso 1 de Eclesiastes, que Ele tem o tempo certo para todas as coisas. Amém? E a gente, às vezes, eu não sei vocês, mas a gente está sendo uma geração que quer as coisas todas muito rápido, pronto, né? Antigamente, para ter a pipoca, eles tinham que ir lá na plantação, pegar o milho, limpar, abrir aquela, né, aquela palha e debulhar, e daí esquentar uma panela, dar um jeito de ter um fogo e pôr uma panela, e demorava. Hoje em dia a gente põe no micro-ondas, que não é legal, melhor fazer em outro lugar, tá? Não é muito saudável do micro-ondas, com aquelas gordurebas lá. Mas, assim, a gente em 3 minutinhos tem uma pipoca. Né? Eu e a Érica, a gente adepta a pipoca de ar, né? Aquela pipoqueira de ar quente. Né? Mas rapidinho você tem algo na mão. E a gente, quando tem que esperar alguma coisa, a gente não sabe se comportar muito bonito. Né? Quando tem uma fila muito comprida, a gente já começa a bater no relógio, no trânsito. A gente já começa, sabe, gente, vamos, anda, abriu, vamos, vai, vocês não têm nada para fazer. A gente é meio assim afoito, nossa geração. A gente quer tudo rápido. Mas Deus nem sempre faz tudo rápido na nossa vida. E às vezes a gente começa, eu não preciso levantar a mão, mas você conhece alguém que já ficou em crise porque não teve uma resposta no tempo, que achava hábil diante de Deus? Não precisa nem levantar a mão, né? Você tem uma amiga, uma prima, uma parente, né, que já ficou em crise, falando, Deus, por que você não responde? Deus, por que você não fez? Deus, mas eu orei. Deus, eu citei os versículos da tua palavra. Senhor, eu baseei naquilo. E aí, de repente, assim, às vezes a gente passa umas fases que Deus não faz nem barulho. E esse silêncio de Deus, esse silêncio. Né? É que nem quando não chamam a sua senha no banco, que você fica lá sentado, aquele silêncio para com você. Mas a palavra fala que Ele é o dono do tempo, Ele é aquele que tem um tempo certo para cada coisa. Né? E às vezes a gente é tão afobado.
E às vezes a gente acha que a gente está tão pronto, né? E quando a gente é pai, mãe, a gente percebe que os filhos se acham muitas vezes prontos antes do tempo. O bebê se acha pronto para pôr o dedo na tomada, tão pequenininho, né? Mas ele ainda nem tem ideia do que tem ali naqueles 2 buraquinhos. E às vezes a gente se acha tão preparado, né? Eu me lembro que eu casei com 19 anos de idade, né? Eu sou casada com o Luciano Subirá. Alguém aqui já ouviu falar do meu marido? Então está conhecido aqui. Eu tenho também 2 filhos. Tenho um filho chamado Israel. Ele tem um canal no YouTube chamado Isra Subirá. Clica lá. Quem tem filhos adolescentes, jovens, ele agora vai fazer 20 anos daqui a alguns dias. Está casado há 1 ano com uma mulher de Deus, filha dos nossos pastores. Por isso que as coisas andaram rápido. Ela aparece lá no canal dele também. E eu tenho uma filha de 17 anos, chamada Lissa Subirá. Ela ainda não tem canal no YouTube, mas em breve também vai ter, para poder transbordar aquilo que Deus tem colocado no coração dela para as meninas, né, e para os jovens, enfim. Mas essa é a nossa família, e a gente tem assim aprendido que Deus realmente tem um tempo certo para todas as coisas. E agora não é só tem também o modo. A palavra fala que o sábio, ele vai discernir o tempo e vai entender o modo de agir. E o cristão, ele tem um modo que Deus espera que a gente demonstre nas nossas ações e nas nossas reações, né? Eu comecei a falar da minha família porque eu ia falar que eu casei com 19 anos, né? E eu lembro que quando eu casei com 19 anos, eu achava que eu era a pessoa mais madura do universo. Quando meu filho quis casar com quase 19 anos, eu falava, Luciano do céu, ele é uma criança. Pelo amor de Deus, nós vamos deixar esse menino casar com essa idade. Você tem certeza disso no começo do processo deles quererem casar? E o Luciano falou, com quantos anos você casou? Eu, 19. Ele falou, você não achava tão madura? Eu achava realmente que eu era tanto, né? Então, às vezes, a gente muda muito a perspectiva. Deus olha para a gente, às vezes, fala, não, está pronto, e a gente acha que está pronto, né? Então, é difícil entender esse tempo. Mas o modo que Deus espera que a gente possa agir, Deus dá muitas pistas na palavra de Deus. E uma das coisas que eu entendo é que nós não devemos agir baseados ou impulsionados pelos nossos sentimentos, pela nossa alma, mas a palavra espera que nós possamos ser impulsionados pelo Espírito, que nós possamos nos mover em Deus, né? E por isso nós precisamos nos relacionar. Ontem nós ouvimos aqui uma palavra, né, da Bruna, tão nos chamando para essa intimidade, e isso vai permitir que o fruto do Espírito se manifeste em nós. Eu creio que isso é muito um modo que nós devemos agir e reagir. E a palavra de Deus fala lá em Gálatas 5, no versículos 21 e 22, sobre o fruto do Espírito Santo. E a dica é que nós devemos agir e reagir com amor, com alegria, com bondade, com benignidade, com mansidão, com domínio próprio. Essa é a dica. É assim que a gente tem que ser. Agora, em nós mesmos, a gente dá conta? Não. Porque a gente consegue até ser amável, até um tanto. A gente consegue até ter domínio próprio, até um tanto. E depois a gente precisa dele. Deus nos fez com essa estrutura para que a gente não caminhe sozinho. Ele quer andar conosco, né? Então, tem uma hora que dá a nossa quantidade, a gente bate no fundo da nossa humanidade e a gente tem que correr para Ele, né? E Ele espera que a nossa forma de agir e reagir demonstre Ele em nós. Um outro modo que o cristão deve proceder está lá no Salmo 34, 1, que fala, bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Uma forma do cristão reagir e seguir é bendizendo ao Senhor em todo o tempo. Se chove, bendito seja o nome do Senhor. Se faz sol quente, bendito seja o nome do Senhor. Se está frio, bendito seja o nome do Senhor. E se está nublado, bendito seja o nome do Senhor. E se está próspero aquele ano na tua vida, bendito seja o nome do Senhor. E se há escassez, bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. E quem vai definir o estilo de vida que você tem e o quão você honra e glorifica a Deus na sua vida é só você mesma. Só você pode fazer isso. E é tão interessante quando a gente chega perto de pessoas que amam a Deus intensamente, porque elas têm algo que chama a atenção de qualquer pessoa, né? E às vezes não é porque você é um líder ou porque você é X ou Y, né, dentro de uma igreja que você vai ser alguém
que de repente vai fazer tanta diferença, mas às vezes no meio das pessoas tão simples, às vezes eu sou tão ministrada, às vezes no meio de pessoas que me surpreendem, às vezes algumas pessoas, porque elas são tão cheias de Jesus. Nós temos na nossa igreja uma ovelha que ela é tão cheia de Jesus, ela transmite tanto essa graça, esse amor, essa bondade, porque ela é alguém que ama o Espírito Santo, ela se relaciona muito com a pessoa do Espírito Santo, até sendo assaltada, ela já orou com bandido, gente. Ela já orou, deu a mão para os bandidos, falou de Jesus para eles. Ela é uma pessoa assim, né, maravilhosa. Ela é uma pessoa que transmite muito isso. E a palavra fala que em todo tempo nós devemos ter esse linguajar de louvor. E a igreja precisa restaurar isso. Porque a gente tem visto alguns, né, às vezes a gente entra no meio assim, de umas culturas que não nos dizem respeito. Né? Nós somos, sim, filhas de um rei. Nós temos que ter aquele ar de realeza em nós. A gente não fala qualquer coisa. A gente não pragueja. A gente não abre a boca para jorrar coisas ruins. A gente fala de fé. A gente profetiza. A gente declara glórias ao nome do Senhor, independente do quão difícil possa estar lá fora. Né? Lá em Abacuque fala, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, né? Ainda que não haja gado no campo, eu, todavia, me alegrarei no Senhor. E é essa que deve ser a nossa confissão sempre. Esse é o modo que Deus espera que a gente possa viver. Quando você está entendendo tudo, você dá glória. Quando você não está entendendo nada, você dá glória também. E sabe que Deus é soberano, que Ele é aquele que cuida da tua vida. Quando eu estou muito down, assim, estou muito para baixo, a gente fala borocochô. Não sei se vocês já ouviram essa expressão do borocochô. Já chegou, aqui também fala borocochô? Nossa, eu achei que era algo lá do sul. E às vezes quando eu estou assim, eu gosto de pôr uma música penteca. Daquelas das irmãs dos coque mesmo, eu gosto. Né? Eu ponho umas que começam já... Vocês conhecem, né? Com muito louvor. Gente, vai levantando, até os defuntos vão levantando, assim, né? Tem umas, a Cassiane, a gente é cheia do poder de Deus, aquela mulher, né? Ela não é muito alta, ela não tem muita altura, mas ela é grande em Deus. Tem umas músicas dela que são ótimas, assim, cura qualquer depressão, sabe? Você põe lá e vai dando glória, e vai passando com muito louvor as provas mesmo, recebe de Deus, né? E é uma bênção mesmo. Né? Tem várias, eu não vou cantar aqui, vocês viram que eu comecei, mas eu vou me segurar aqui, que às vezes eu canto, às vezes eu faço isso. Mas eu boto mesmo essas músicas e a gente tem que lembrar que nós somos em Deus e Deus espera que a gente reaja do modo que Ele vai nos aprovar. Cada vez que você se levantar e, mediante um tempo difícil, você reagir do jeito errado, você vai voltar lá para trás da fila. E enquanto você realmente, às vezes, não passa numa prova, você fica repetindo aquela prova, sabe? A gente fala isso de coisa de escola, assim. Mas é uma verdade. Às vezes, a gente fica, sabe, preso em uma área da nossa vida. E Deus espera que a gente amadureça, que a gente saiba lidar. E a gente fica ali repetindo toda hora, dando na trave. Né? Então, a gente tem que lembrar quem nós somos. E correspondermos do jeito certo, do modo certo. Lá em 1 Coríntios 10, 31, tem um texto que eu amo. E a palavra fala assim, quer comais, quer bebais... Quer façais outra coisa qualquer, faça tudo para a glória de Deus. Então, se você está, sabe, não importa o que você vai fazer. A palavra fala 2 exemplos de coisas que a gente faz todo dia. Comer e beber. E quer coisa mais simples do que isso da gente fazer? Porque isso é uma coisa que não precisa ninguém nem ficar insistindo muito, na verdade. Comer e beber. E Deus está falando, olha, quer façais isso ou qualquer outra coisa. Faça tudo para a glória de Deus, desde comer e beber. Que é uma coisa tão simples, Ele fala, faça isso para a glória de Deus. O trocar as fraldas do teu recém-nascido, uma a cada 3 horas, para a glória de Deus. Ergue a fralda e fala, para a sua glória, Senhor, aleluia. Né? O cuidar da sua casa, esse serviço que repete, né? A gente faz um dia, outro dia está lá esperando de novo, e outro dia de novo, e cozinhar para a nossa família, e cuidarmos das ovelhas do Senhor, que pensa um povinho para dar problema. Dão todos os tipos, dá problema, dá tudo, né? E assim, mas quando a gente faz para a glória de Deus, né? A gente não precisa ir nem tão longe para a gente achar alguém complicado, não é verdade? E Deus nos ama e nos aceita. Então a gente também vai ajudar os nossos irmãos, vamos amar umas às outras, uns aos outros, né? E nos abençoarmos. Mas tudo o que fizermos, façamos para a glória de Deus. Esse é o tempo, esse é o modo que Deus espera, que você reaja, mediante todos os tempos, para a glória dEle. Então, eu gosto de pensar que Deus está sempre com os olhos em mim. E tem hora que eu falo, Senhor, se é para a Tua glória, eu vou caprichar um pouquinho mais nessa hora.
Porque se é para você, o Senhor merece o meu melhor. Então, eu mudo. Muitas vezes eu vou ter uma atitude que não é bonitinha, e eu lembro que eu vivo para a glória dele, eu falo, eu vou fazer bonito porque é para ele. Sabe, às vezes calar é tão difícil, mas eu falo, Senhor, é para a tua glória, então eu calo. Às vezes se humilhar é tão difícil. Eu falo, Senhor, mas se é para você, eu me humilho com tudo. Então, vamos viver para a glória dele. Perdoar é difícil, porque a gente tem um grito de justiça própria muito forte. A gente, como ser humano, a gente quer que as coisas sejam justas. Mas, às vezes, você tem que abrir mão da tua justiça, lançar aos pés de Jesus para que ele, o justo juiz, se mova em seu favor. E esse abrir mão não é fácil, mas quando é para a glória dele, você abre mão daquilo que é direito e fala, Senhor, eu entrego. É direito, mas eu entrego aos teus cuidados, o justo juiz. E eu descanso em ti. E faço isso para a tua glória. E aí você joga com gosto, aos pés dele. E então nós somos chamadas para sermos mulheres sábias e para podermos discernir então os tempos e os modos nas nossas vidas. Eu quero agora, baseado em Eclesiastes 3, eu vou citar aqui 10 tempos diferentes que a palavra fala e seus modos. E eu quero que você possa ir avaliando o seu coração, como você tem reagido mediante esses tempos que todos nós passamos, porque a vida ela é bem cíclica. Nós vivemos as diferentes estações. Seria tão bom se fosse só a primavera. Não sei se vocês... Eu estou numa fase, eu estou com 42. E eu estou nessa fase de agora amar flores. Gente, eu nunca liguei, nem enxergava as flores. Agora eu paro até nas pequenininhas e suspiro. Faço... Ui, que linda, agacho, tiro foto, eu acho coisa mais linda. Teve um tempo na minha vida que eu nem enxergava, mas eu estou nesse tempo agora de enxergar. Eu falei que os tempos vão mudando, e eu estou achando lindas as flores, o perfume das flores. Se fosse só primavera, ia ser muito bom. Eu não sei se você prefere verão ou inverno, mas se você prefere verão, seria bom se fosse só verão. Mas, na verdade, os ciclos, eles vêm. E eles mudam, e todo ser humano vai passar por isso, e a palavra de Deus não nos faz um convite mentiroso. Jesus, quando nos convida para seguir, ele fala que aquele que quer segui-lo deve negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. E a cruz ela não é anatômica, ela não é confortável, ela não é fácil de ser carregada. Mas o convite que Jesus faz para todos nós é que a gente se negue, que a gente pegue essa cruz, essa coisa pesada, difícil de carregar, e siga ele. Então, em nenhum momento ele falou que ia ser fácil. Às vezes a gente prega um evangelho um pouquinho equivocado para as pessoas. Venha para Jesus e todos os seus problemas vão terminar. Não é verdade, não é bem isso que a palavra fala, mas assim, a gente vai, estando com ele, vai ficar tudo muito melhor. E nele nós não temos somente a vitória, nós temos mais do que a vitória. E o que é mais que vitória? É além de a gente vencer, é sermos trabalhados por ele, aperfeiçoados nele. Isso é maravilhoso. Então, em Eclesiastes 3, de 1 a 8, fala sobre diferentes tempos, eu vou mencioná-los aqui. Depois, se você quiser verificar esses tempos, você pode estar olhando aí em Eclesiastes 3, tá bom? Então, tempo de nascer e tempo de morrer. A palavra fala que tem o tempo das duas coisas. E eu vejo muito as fases datadas. Então, tem a fase de nascer, a fase de ser adolescente, a fase de ser jovem, a fase de ser mulher madura, a fase de ser melhor idade. Cada fase. Mas hoje em dia a gente está vendo uma inversão. O que acontece? A gente vê as adolescentezinhas querendo ser, às vezes, mulheres tão maduras ou precisando ser mulheres maduras por a situação onde ela é colocada na família, como ela é responsabilizada por algumas coisas. A gente vê as mães, às vezes, com falta de sabedoria, falando para as crianças, olha, cadê o seu namoradinho? Não é tempo de namorar. Criança é tempo de ser criança. E nós, como mães cristãs, precisamos entender isso e ajudar os nossos filhos a viver em cada fase da sua vida. Tempo de nascer, tempo de crescer, tempo de ser adolescente, mulher madura. E cada fase viver assim na sua plenitude. Esse dia eu estava vendo uma criança falando assim, ela estava num balanço e ela falou, a mãe dela filmou assim, ela falando, ser criança é a melhor coisa do mundo. Num balanço, sabe daqueles balanços antigos? Porque hoje tem uns balanços modernos de ferro, talvez, mas aqueles balanços de corda, assim, ela avançando e fazendo
essa assim, declaração que ser criança é a melhor coisa do mundo. Assim, a gente precisa deixar os nossos filhos serem criança, brincar na terra, se sujar, sabe, fazer meleca, ser feliz, serem aliviados dos problemas familiares, porque eles são crianças e não cabe a crianças ficarem carregando pesos que não são deles. Então, cada fase precisa ser respeitada, né? A gente precisa também, eu vejo um outro lado que nós erramos muitas vezes como pais, que nós não atribuímos responsabilidades também aos filhos na medida que eles vão crescendo. E às vezes a gente está vendo uma geração aí de uns jovens, eu ia falar uma expressão, uns bundões. Me perdoe a palavra, mas menino que não quer trabalhar, quer ficar em casa jogando videogame. Gente, que é isso? Menino tem que crescer, tem que trabalhar. As mulheres precisam amadurecer, crescer, trabalhar. Precisam aprender serviços de casa, cozinhar. Os meninos também precisam aprender essa parte, fazer uma comida, precisa sobrevivência. Às vezes precisa de um trabalho que tem uma cozinha lá, o menino não sabe nem fritar um ovo. Ou a menina, né? Mas eu vou usar um menino, porque a gente é mulher aqui, a maioria, né? Vou ficar de bem com vocês. Esses meninos que não aprendem nada, sabe, meninas? E a gente vê uma geração de filhos, sabe? Você os seus filhos, desde pequenos, eles podem começar a ter responsabilidades. E é muito importante que os pais, né, deem espaço para os seus filhos crescerem. Nós, mães, nós somos muito bobinhas. Porque, às vezes, a gente, por pressa, a gente acaba fazendo. Né? Então, você sabe que o seu filho de 5 anos consegue arrumar uma cama? Ele consegue arrumar a cama dele. Não vai ficar igual você. Sabe, quando você arruma, fica ótimo. Quando ele arrumar, vai ficar, né? Assim, aquela cama de esgueio, assim, né? Mas o importante é você deixar que ele arrume. Pegar o sapato e falar, filho, ele é pequenininho, tem 6 anos, mas ele já pode pegar o tênis e, se estiver limpo, colocar no lugar, e se estiver sujo, levar lá para limpar. Você já pode dar um pano úmido na mão dele e falar, hoje você vai passar aí no seu tênis e dar uma limpada aí, ó, e depois, amanhã vai ficar melhor para ir para a escola. Não cai a mão, não acontece nada, continuam crescendo e são umas versões melhores de seres humanos, né? Então, ensinar a responsabilidade, cobrar coisas, isso é muito importante. Então, viver cada fase. E saber, né, se você tem dificuldade, se você fala, puxa, mas eu não sei o que eu posso fazer, o que eu posso atribuir? Gente, hoje tem o Dr. Google, que fala fases da criança e atividades que posso colocar, atribuir a criança pela fase da idade. Vai lá, pesquisa, você vai ficar chocada de ver quão cedo eles já podem ter algumas atividades, segundo alguns especialistas. Né? Então, aprenda sobre isso e viva e encoraje os seus filhos a serem maduros e crescerem e viverem também essas fases distintas. Um outro tempo, tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Que bênção que tem tempo de arrancar o que plantou, não é verdade? Porque às vezes a gente plantou inimizade, às vezes a gente plantou muito mal nos nossos relacionamentos, a gente plantou falta de amor, a gente plantou falta de paciência, a gente plantou raiva no coração daqueles que estão perto da gente pelo nosso comportamento, pela nossa postura. Mas a palavra fala que há tempo de arrancar aquilo que se plantou. E glória a Deus por isso. Não é fácil arrancar o que plantou. Muitas vezes a gente tem um casamento que não é nota 10. E você vai olhar por que esse casamento não é nota 10. Normalmente é muito fácil culpar o outro, né? Jesus falou que é mais fácil a gente ver um cisquinho no olho do outro do que uma trave nos nossos próprios olhos. A gente consegue ver o erro do outro com uma precisão assustadora. Mas a gente, às vezes, tem muita dificuldade de olhar e reconhecer as nossas limitações. Né? Então, quando a gente tem, às vezes, um relacionamento que não está a melhor forma que ele poderia estar, às vezes a gente atribui toda a problemática a outra pessoa. Né? E muitas vezes eu aconselho mulheres, né, e elas vêm com uma lista, pastora, quando a gente namorava, nossa, mas ele era tão diferente. Ele me ligava com uma voz, parecia um príncipe. Ele falava, querida, amor, docinho, chuchu. Era lindo de ver. Agora, ficou com os pulmões fortes, homem. Só sabe falar gritando, só sabe falar bravo, só sabe cobrar. E aí eu falo, o que mais que está acontecendo? Vai falando. Gente, eu sempre faço isso, né? Técnica de aconselhamento, né? Dou corda. E vou anotando as bolinhas, assim, uma do lado da outra. Falava com amorzinho. Segunda bolinha, dava cartõezinhos. Terceira bolinha, dava presentinhos.
Caio estava ali. E elas vão contando. Ai, ele era assim, era lindo, tal. A hora que elas acabam de fazer aquele chororô, eu falo, ok, agora eu quero fazer uma entrevista com você. Como você falava quando você era namorada? Ah, pastora, ele nem sabia que eu tinha TPM. Mas eu disfarçava assim, olha. Ele só foi conhecer essa minha versão monstro depois do casamento. Ele nem desconfiava, porque se ele ligasse num dia daqueles, né, abençoado, da tendência para matar, é uma das siglas, né? Eu virava princesa, amor. Ele, princesa, amor. Coisa linda. Eu falei, e agora? Como que você fala com ele? Ah, mas ele me irrita falando grosso comigo, eu falo grossa também. Do jeito que manda a volta. Fala, ah, então aquela voz de princesa, aquela voz controlada, foi para o espaço, foi para o espaço. Cartõezinhos, ele te dava cartões. Você costumava também dar? Ah, eu que comecei. Os mais lindos foram feitos por mim, manuais. E eu dava, era coisa linda de ver. E, gente, e a entrevista segue, vocês podem imaginar como, né? Presentinhos, eu também fazia. E hoje, né? Então, normalmente eu falo, o que você está cobrando? Você também não faz mais nada. Sabe, daí eu sempre faço essa brincadeira, mas eu falo, olha, quem quer um príncipe tem que ser princesa. Agora, quem quer Shrek vai ser Fiona. Então, o nosso comportamento, né, vai definir se você é Fiona, se você é grossa, se você é daquelas rústica. Fica feliz com o teu Shrek. Não reclama. Né? Agora, se você quiser que o negócio fique mais fino, né, que o negócio melhore, aí você vai adotar hábitos de princesa e vai cultivar o seu príncipe, né? Mas a palavra fala que é tempo da gente arrancar aquilo que a gente plantou. Então, se você plantou mau relacionamento, se você foi muito grossa, se você plantou grosseria, se você plantou um estilo de fala, de briga, sabe? Quando a gente planta isso, que parece que ninguém mais sabe conversar do jeito certo. Quando falta, arranque aquilo que você plantou. Como que se arranca as sementes ruins? Mediante arrependimento. Mediante conserto, você vai falar, olha, eu tenho sido uma mulher tola, uma mulher descontrolada, e eu quero pedir perdão. Quero pedir perdão a vocês, meus filhos, porque eu não tenho sido uma mãe que eu quero ser para vocês. Então, você vai arrancando. Só que a mudança não acontece automática, principalmente com os filhos, né? Quando você fala assim, olha, eu me arrependo, porque eu andei muito descontrolada, gritando demais. Aí eles vão testar você no último, para ver se você se converteu de verdade. Aí, se eles já irritavam você antes que vai te tirar do controle, eles vão irritar o dobro para ver se é verdade que você é crente, que você se converteu e que você está arrependida. Né? Mas fica forte, minha irmã, em nome de Jesus. Né? Arranca o que você plantou, começa a semear novas sementes de paciência, de amor, de vida, de palavras que glorificam a Deus, um ambiente novo dentro da sua casa, amém? Outro tempo que a palavra fala, tempo de matar e tempo de curar. Né? Quando eu li essa expressão, fui pesquisar um pouquinho, né, sobre que tempo de matar é esse. Porque depois que matou, o que você vai fazer? Se já matou, vai curar o quê? Morreu, morreu. Mas, na verdade, esse tempo de matar era referente às guerras que haviam. Então, no período de guerra, havia o tempo dos ataques, e depois daquele ataque, que era o ataque para matar, tinha o período de catar os feridos, aquilo que sobrou, e aí era o tempo de curar. Então, eu vejo a mesma coisa. Existem algumas situações que são catastróficas na nossa vida. E é que nem uma guerra mesmo, que depois ficam os mortos, os caídos, os feridos. E você tem que catar tudo aquilo ali que sobrou. Que situação prática que é essa? Vamos lá, uma traição. Pum, guerra. Cata-se os feridos, porque acaba com a parte do cônjuge que é ferida. Os filhos viram uma bagaceira. E aí você cata, tem que juntar aquela família que de alguma forma foi ali atacada, né? E aí você vai, tempo de curar. E por que é importante discernir? Qual é o modo de fazer isso? Qual é o modo desse tempo de cura? Tem mulheres que elas são tão emocionais, porque nós somos mais emotivas normalmente que os homens. Eu falo normalmente porque tem as suas exceções. Mas normalmente nós somos mais emocionais, e a gente tem esse lado. E às vezes a mulher ela não discerne que é tempo de curar.
tempo de sarar. Tempo de sarar não é mais tempo de ficar lavando roupa suja. Sabe, foi a bomba, pau, traição, vem, confissão. Aí você vai, já que é tempo da guerra mesmo, você vai e você fala o que você tem que falar naquela hora. Você fala, como que você fez isso? Deixa os seus filhos longe, lava a roupa. E depois, quando entrar no tempo de cura, não é mais aquele tempo de ficar, mas como foi, hein? Conta aí. Seu desgraçado, vem cá. Aí o marido vai tentar fazer, porque, gente, quem é o culpado? Eu estou pondo aqui a culpa no marido, mas tem o contrário também, né? Somos todos sujeitos, mas vou pôr a culpa no marido, porque aqui é uma conferência de mulheres, vamos deixar ele de ruim, né? Aí o marido, às vezes, vai vir e vai fazer um movimento, e quem é o culpado? Acreditem nisso. É horrível lidar com a culpa. Você sabe por que você lida com as suas. E quando é o culpado pelo estrago desse tamanho, ele tem que lidar com algo ainda um pouco mais pesado do que só você que está perdoando. E às vezes ele tenta, sabe, sair daqueles, como eu falo, aquelas restos de ataque de bomba, dos escombros. Tem que fazer um movimento ali, tirando os escombros de perto, tentando se aproximar com uma bandeirinha branca. Ela não sou mais inimigo, peraí, agora é tempo de cura, lembra, cura. E aí ele vai perto da mulher e vai tentar ela, sai daqui! Gente, tem que discernir, tempo de cura. Sabe, eu acho assim, tudo bem respeitar, querido, ainda não estou preparado, mas obrigado por você mostrar carinho. Não estou conseguindo ainda aceitar, mas vamos orar junto. Sabe, porque você também não precisa, né, não entender, mas assim, não ataque quando é tempo de curar. Tempo de cura é tempo de olhinho, tempo de carinho, tempo de vitamina, tempo de ficar quietinho, tempo de pôr cobertinha, tempo de mimar um pouquinho, tempo de cura. Né? Então, não seja uma mulher nécia, louca, que não discerne os tempos. Né? A hora que for a hora da bomba, faz barulho, grita, aquela hora de, sabe, pá, pá, pá. Parou, passou, novo tempo. Entrou no novo tempo, não tem mais que ficar pedindo conta, não tem mais que ficar atacando, não tem mais que tacar na cara. Gente, o que ficou no passado, fica no passado. Sabe, às vezes a gente vê aqueles cartazes de banco, você fala, ai, que família linda, feliz. O que eles têm? Um cachorro, uma bola, uma grama, todo mundo sorrindo. Gente, que fácil ter essa família. Pega o cachorro, a bola, vai numa grama, se joga lá e sejam felizes. Aquilo lá é só um monte de gente dando risada. E sabe, não é tão difícil assim ser feliz. Mas às vezes a gente não vive, sabe, uma alegria que é totalmente possível, porque a gente fica remoendo coisa de uma vida inteira. Porque 6 anos atrás, ele olhou para mim e falou que eu estava gorda. 6 anos fazendo hoje. 6 anos. Ele me humilhou. Então agora ele vai comer aqui o pão que o Cabor já pisou. Vai ver só, porque faz 6 anos. Pensa o quê? Vai falar assim de mim? Só porque tinha uns bacons adicionais? Pensa que pode? Gente, eu tô fazendo umas brincadeiras, mas a gente sabe que às vezes são tão pouquinhas coisas que a gente não perdoa. Que a gente fica com aquela mágoa calada, crescendo raízes de amargura no nosso coração. E a gente fica fazendo uma cobrança do pai, da mãe, do irmão, dos filhos. Que às vezes os filhos nem sabem o que ele pisaram no seu carro, pisou também. O marido, o mundo, todo mundo. E aquilo que Deus tem para você, que é o fruto do Espírito Santo, a alegria, a paz, a mansidão, sabe? As conquistas dos filhos de Deus, os anos vão passando e você só sabe o que é a amargura. Mas em nome de Jesus nós vamos ser libertas nessa noite pelo amor do Senhor. E nós vamos passar a discernir os tempos. E se é tempo de a gente se alegrar, vai haver alegria genuína. Se é tempo de cura, nós vamos mergulhar no óleo do Senhor e ser curada. Sabe, se é tempo de restauração, nós vamos discernir e cooperar com o agir de Deus na nossa casa, na nossa vida. A palavra fala um quarto tempo, tempo de chorar e tempo de rir. Gente, nós estamos vivendo um tempo tão maluco, que parece tão simples isso, mas tem gente que não sabe mais rir. Tem gente que engatou uma primeira, depois uma segunda, depois uma terceira de choro na vida e não sai disso. Sabe aquela Lamentações, capítulo 20,
56º e você está lá, só lamenta, só chora. E tem horas, sabe, que é um momento de rir. E a Bíblia fala que, né, o modo de se viver isso é entendendo que há um momento de alegria. E ele pode acontecer no meio da tempestade. Ele pode acontecer no meio do caos. Eu me lembro que a minha mãe é uma pessoa muito feliz. Eu acho que parte da alegria que eu tenho hoje na vida, eu, às vezes me sinto até um pouco boba alegre, porque eu sou alegre de facinho, assim. Eu dou risada de coisa que nem tem graça. Mas eu sou alegre e eu decidi ser assim. Eu quero ser assim. Eu quero rir de coisas que estão ali para dar risada, para ser divertido. E, às vezes, a gente não consegue trazer essa leveza. E é sábio discernir o tempo de rir. É sabedoria você. Assim como também é sábio discernir o tempo de chorar. Porque às vezes a gente quer ser tão forte para os nossos filhos, a gente quer ser tão forte para algumas pessoas e a gente não chora. E a Bíblia ensina que as duas coisas são importantes. Tem um tempo do choro, sabe? Se você perder alguém, se você está em um momento difícil, chora. Porque é tempo de chorar. Sabe? Você mostrar a fraqueza, não, sabe? No momento que é um momento de estar fraco, está tudo bem. Ninguém vai achar que você é menos por isso, né? E os filhos vão aprender que tem momentos que choram. E a gente pode explicar para os nossos filhos, quando eles são pequenos, a gente fica tão preocupada, né? Eu vejo, às vezes, algumas mães chorando e falando assim, mamãe está chorando de feliz, para os filhos pequenos, fazendo a legenda, né? Eu já vi aquelas mães quebrantadas e elas param. O filho assim, né? Aí, filho, choro de quebrantamento, sabe? Porque eu estou sentindo Jesus. Mamãe está chorando, aí volta. A gente faz isso, né? A gente se preocupa com o que o filho vai pensar. Mas tudo bem a gente parar e explicar. Falar, ó, mamãe está chorando, porque mamãe está triste. Mas o Senhor é bom e vai passar. Nós cremos no poder de Deus que transforma todas as coisas. Então, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, mamãe está chorando hoje, mas amanhã nós vamos sorrir juntos no café da manhã, porque o Senhor vai trazer alegria no meu coração. E isso é muito bom a criança aprender, porque sabe, a hora que ele quiser chorar, ele vai entender que ele também pode. E é importante a gente ajudar os nossos filhos a terem inteligência emocional e saber que tem hora que pode sim chorar, tem a hora de se alegrar. E a gente precisa desenvolver isso em nome de Jesus. Tem o tempo de prantear e o tempo de saltar de alegria. Tem o tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. As pedras, no contexto onde esse texto foi escrito, eram usadas na construção, né? Nós vemos que antigamente as casas eram construídas com pedras, mas também pedras eram usadas na guerra, né? Nós vemos Davi indo contra o Golias, usando uma pedra, uma funda. E a Bíblia fala, olha, tem tempo de você atacar por aí, mas um tempo bem difícil é quando Deus pede para você juntar aquilo que você espalhou. Eu não sei se você já teve uma situação dessa. Teve uma vez que, muito tempo, assim, bastante tempo atrás, eu me converti aos 15 anos de idade. Teve uma vez que tipo, eu não tinha falado mal exatamente dessa pessoa, mas alguém veio falar mal de uma pessoa e eu ouvi aquilo. Eu ouvi aquilo falando, nossa, hein? E aí o Espírito Santo me falou, você não deveria ter ouvido. Esse comentário foi de muito mau tom. E você também não defendeu a pessoa. Eu não tinha nem subsídios nem para defender, nem para nada. Mas aí o Espírito Santo falou, você agora vai juntar o que você esparrou. E você concordou com aquilo, agora você vai bater lá na porta dessa pessoa e você vai pedir perdão. Eu falei, Deus, nem fui eu. O Senhor viu que não foi bem eu. Ele falou, mas você estava ali de acordo, você ficou quieta, você calou, você consentiu, você vai lá. Gente, que vergonha bater naquela porta para juntar uma pedra que eu joguei meio força conjunta. E tive que ir sozinha, porque o Espírito Santo me pediu. Teve assim, tem tempos que o Senhor vai nos fazer discernir. Eu me lembro de uma situação, foi muito difícil para mim. O Espírito Santo me falou assim, você cultivou no seu coração um sentimento contra essa pessoa. E você vai sentar com ela, você vai olhar nos olhos dela e você vai pedir perdão, porque você permitiu que esse sentimento ficasse aí no seu coração. E eu sou uma pessoa que eu gosto de sorrir, assim. Eu sorrio para todo mundo, de graça. Assim, eu gosto de sorrir para as pessoas. É uma coisa que, desde criança, eu não sei, eu tinha uma sensação. Eu cresci em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, eu me achava meio popstar. Meu pai falava assim para mim, ria para todo mundo, sorria para as pessoas. O sorriso deixa o dia da pessoa mais feliz. E eu, desde criança, então eu andava assim. Eu tinha umas amigas, eu lembro que na adolescência, minha amiga, eu dava tchau para os motoristas de ônibus, sorria. Aí minha amiga, você conhece? Eu falava, não.
Mas meu pai tinha ensinado que era para ser simpático, sempre sorrir. Então, eu achava que isso era super realmente importante, né? Eu cresci fazendo isso. E eu sempre, assim, quando eu sorria assim, para as pessoas, eu sorria assim, querendo falar, sabe, Jesus te ama! Que esse dia seja bom! E aí, essa pessoa específica, quando eu olhava para ela, gente, eu sorria e meu sorriso não saía. De verdade, eu sentia assim, que meus dentes estavam amarelos, assim, gente, eu não conseguia sorrir de verdade, porque tinha um incômodo no meu coração. E eram coisas que eu tentei deixar tão bonito dentro de mim, eu tentei organizar. Sabe quando você joga um sentimento para cá, não está muito bem, você joga para o outro lado, você chacoalha, põe para fora, o negócio não vai, não volta. E eu tentava, assim, na minha cabeça, falar, não, sabe, não é bem, você não está bem errada, porque, na verdade, você organizou bonitinho aí dentro, deixa quieto, você já ficou lá no passado. Sei que foram algum tempo lidando com aquilo e o sorriso não saía, o Espírito Santo falou, chegou a hora de sentar. E era uma situação que tinha acontecido conosco, que eu achava assim, eu falei, vai ser tão poderoso a hora que eu sentar para catar essa pedra. Por quê? Porque tenho certeza que ela também tem pedra para juntar. Então, vai ser eu junto de cá, ela junta de lá, vai ser lindo, vai ser gospel, vai ser lindo. Sentei, chamei essa pessoa, falei, preciso falar muito com você. E eu comecei já a chorar, né? Porque eu também tenho tudo, eu acho que eu sou meio assim, de todos os extremos, né? Começa a tocar um string, eu já estou chorando, assim. Começa a ser o string, aquele sonzinho do teclado que faz... Já me emociono. Então, ela sentou na minha frente, eu olhei nos olhos dela e já comecei a chorar. Eu falei, eu estou aqui, muito constrangida, porque eu tenho tido algo no meu coração que começou naquele tempo, assim, assim, assim. Eu ouvi comentários assim, assim, assim. Tarará, tarará. E meu coração, de alguma forma, eu não consigo ser verdadeira com você. O meu sorriso para você não é de verdade. E por isso eu quero te pedir perdão. E eu estou fazendo isso, me humilhando. Eu quero me humilhar diante de você e quero que você me perdoe, porque eu quero que, a partir de hoje, o meu sorriso seja verdadeiro para você. Porque eu decido te amar. Eu declaro que você é uma pessoa importante para mim, então eu não quero mais esse sentimento. Fui falando. E aquela expectativa que ela ia ter também alguma coisa para falar depois me movia. E eu falei, você me perdoa? Aí ela falou, claro que eu te perdoo. Ela é uma mulher de Deus. Eu falei, é claro que eu te perdoo. Eu também era uma mulher de Deus, tá, gente? Nessa época eu também já era uma mulher de Deus. Mas com aquele tromboi dentro de mim. E eu falei assim, bom, a gente vai... Aí eu falei, querida, aproveita aí um momento. Fluindo. O que você tem para falar? Põe para fora. Eu sei que foi difícil para a gente, nós tivemos que lidar. Põe para fora. Ela falou, não tenho nada. Eu falei, tem. Você tem sim. Eu sei que você tem. Põe para fora, aproveita que o Senhor está movendo. E ela olhou bem nos meus olhos, ela falou, eu declaro em nome de Jesus que eu não tenho nada contra você. Eu falei, você tem certeza? Ela tinha certeza. Mas nós oramos, eu fui livre, pude recolher a pedra. E eu sei que não é fácil recolher pedra. É bem humilhação, assim, né? Quando você joga uma pedra no filho, você tem que voltar a dizer, então. Sabe como é? Piar. É que eu falei isso, né? Não era bem isso que eu queria dizer, então eu vim aqui recolher, me perdoa. Falei isso para você. Tacou pedra na cabeça do marido, na testa, mirou, né? Vai lá e recolhe. Tempo de jogar e tempo de recolher. Então, nós precisamos ser sábias e discernir tempos. Né? Porque, às vezes, nos nossos impulsos, a gente faz coisas que não são bonitas, né? Também tem o tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Isso é uma ordem que também parece tão simples, mas, às vezes, as pessoas estão confundindo. Porque solteira, o seu tempo não é de abraçar. Casada, o seu tempo é de abraçar. Quando a gente é solteira, é tempo de colocar limite. É tempo de não aproximar demais. É tempo de santidade no namoro. É tempo de chega para lá que eu chego para cá. Mãozinha boba, não, não, não. Por que não abraça? Porque é perto demais, porque é perigoso demais, porque vocês sabem, né? Agora, quando casa, não pode ficar longe, aí é para abraçar. Com força. Com tudo. Com roupa, sem roupa.
porque casou, e é tempo. E nós temos que discernir isso, porque às vezes a gente fica tão distante dos nossos maridos. E nós sabemos que nós precisamos de carinho, de troca, assim como eles. Às vezes a gente deixa os maridos tão abandonados, tão largados, que eles pecam olhando até para aquelas manequim de vitrine. Tá faltando coisa aí. Não dá mole, não. Queridas, discernir tempo e modo. Sabe, não importa se seu tempo foi tão difícil, tão difícil. Assim, seu dia foi péssimo. Capricha na versão que você vai receber teu marido de noite. Porque, gente, às vezes é tão injusto, né? Porque não é fácil ser casado, ser mãe. Né? Mas, assim, às vezes o marido passa o dia com umas mulheres de salto, de brinco, de make, perfumada. Aí chega em casa, ele de cara com aquele tribufu, né? Tira o chinelo, tira o sapato. Eu passei pano no chão. Aí a gente se imagina para ele todo dia, né? Ele vê aquela versão mulherzinha no escritório e essa versão monstro, né? Cheguei, né? Nós precisamos discernir, sabe, que o marido chegou. E assim, se o seu marido também trabalha numa indústria, nem por isso você vai esculachar, né? Às vezes ele trabalha só no meio de torno, aí você fala, pra mim tá fácil, ele não vê a mulher lá, né? Mas independente de onde ele anda, porque a gente sabe que a sociedade, infelizmente, no nosso país principalmente, assim, a imagem da mulher, ela é explorada de um jeito muito ruim, com muita sensualidade, com muita vulgaridade. Nós somos princesas do Senhor, não é isso que eu estou falando, né? Você não vai pôr lá um funk gospel para que o seu marido chegue em casa. Cheguei, tá. Meu marido chegou! No quarto pode, tá? Mas você não precisa fazer isso, né? Não é isso que eu estou falando, mas estou falando que você tem que discernir. Sabe, discernir o tempo e o modo. Às vezes o seu marido está chegando em casa, irritado, porque o trabalho dele foi tão terrível, e você vai começar aquele campeonato de pulga. E é horrível isso. Ele fala assim, estou cansado. Você fala, estou mais. Mas eu tive um dia péssimo, o meu foi mais. Porque, gente, o que vai dar nisso? Alguém tem, às vezes, que ceder. Porque quando a gente semeia ouvido, colo, conforto, a gente vai ter algo para sacar uma hora. Né? E eu me lembro que eu tive que aprender isso, porque às vezes eu queria ouvir isso, mas eu nunca oferecia. E eu falei, irmão, se tudo que o homem semeia, ele vai colher, eu vou começar a semear comportamento, porque eu creio que são sementes também. Como a pastora falou de sementes aqui, a Érica, você pode semear colo e você vai colher colo. Se você semeia a palavra doce, uma palavra branda, você vai colher uma resposta diferente, porque a Bíblia diz, né, que a palavra branda, ela desvia o furor. Não tem como você brigar com alguém que não quer brigar com você. Né? Então, nós precisamos semear. Então, discernir tempo de abraçar e tempo de afastar-se. Mulheres casadas, cuidem bem dos seus maridos. Né? Eu acho assim, cada mulher tem seu estilo. E é muito ruim você ver alguém querendo impor um estilo para todo mundo. Porque, gente, de verdade, não ia ter graça desse mundo. Agora, você sabe qual a mulher que seu marido se apaixonou? Porque talvez era a versão esportista. Você usava tênis, mas você sabe quando você está arrumada para ele. Você sabe quando você está esperando ele. Vocês estão entendendo, né? Esperem ele. Assim, aquela sua melhor versão. Porque muitas vezes o que a gente espera não é um marido de terno, de gravata. Eu acho lindo quando meu marido coloca. Porque a gente é uma igreja que quase não usa, né? A gente só põe terno em casamento. E quando ele fica, ai, amor, você está lindo. Eu acho lindo. Né? Apesar de quando eu conheci ele, ele nem usava, nem tinha terno e gravata. Mas eu achei ele muito bonito assim. Mas assim, o que eu espero não é um homem de terno e gravata. É um homem que ouça, um homem... E o que eles esperam da gente, será? É uma mulher louca, preocupada mais com o chão do que com o marido que chegou? Né? Às vezes a gente é essa, né? A minha mãe, ela era tão neura da limpeza, que às vezes a gente tinha que tirar a roupa chegando em casa. Tipo, ela fala, vai tirando, vai tirando. Você fala, misericórdia. Tipo, vai já vou pôr na máquina. Tá sujo, limpei aqui, não quero. Tipo, eu lembro uma vez que eu fui no hospital, eu tive que entrar numa toalha. Porque ela falou, o hospital é o ó do Borogodó. Vai tirar tudo lá fora. E eu entrei num pano, assim, porque não podia entrar germes na minha casa. Ainda bem que ninguém é da área da saúde lá, senão ia dar ruim, né? Mas, então, a gente precisa saber discernir realmente como a gente vai lidar. A palavra fala também, tempo de buscar e tempo de
perder. Buscar aqui é requerer, exigir, demandar. E perder é deixar ir. E o que a Bíblia está falando, olha, tem tempo que é tempo de requerer. Tem tempo que é justo você brigar por algo. Mas tem que ser sábio e discernir, porque às vezes é tempo de deixar ir. Às vezes é tempo de abrir mão. Né? E às vezes a gente é tão caprichoso, a gente quer realmente do nosso jeito, no nosso tempo. E às vezes Deus vai te levar a falar, abra mão agora. Né? E uma forma prática, né, da gente ver isso, às vezes você está tão, esse é o tempo de eu fazer esse curso tal. E aí você vai ver, não dá no orçamento. Né? Às vezes o seu filho está precisando de algo naquele tempo e Deus vai falar, deixa aí agora. Abre mão. E lá na frente. Talvez torne o tempo, talvez mude, talvez Deus te surpreenda com algo ainda mais inesperado. Eu nem sei porque eu estou falando de curso, eu não sei se tem alguém aqui que estava querendo fazer um curso. Nem estava no script. A palavra fala que é tempo de guardar e tempo de deitar fora. Né? Tempo de guardar é tempo de economizar. E mulheres têm um pouquinho de problema com isso, porque eu vejo muitas mulheres sem discernimento nessa área. Porque não conseguem entender que tem tempo que a torneira está fechada. E daí não é a hora de ir lá comprar um esmalte novo, ainda que custe R$ 3,50. Não é a hora de comprar o batonzinho novo, porque você já tem 10 lá na sua casa e você não precisa ainda que sejam 50. Aqueles bem ruinzinhos mesmo. Porque às vezes a gente é tão interessante, né, gente? Eu acho a gente demais. Mas, gente, eu lavo o cabelo às vezes, eu me sinto uma nova pessoa. O cabelo faz assim, eu falo, tô bem. Gente, eu pinto a unha, parece que tudo mudou. Sabe, assim, às vezes, eu mesma, eu gosto de fazer minha unha, às vezes eu fico lá eu fico um tempão, às vezes. A hora que eu fecho, eu falo, coral. Era isso que estava faltando? Era isso que eu precisava. E assim, e às vezes a gente sai, e é tempo de era tempo de economia, e a gente vê um sapato. E você já tem 10 sapatos. Ou talvez você esteja realmente numa fase que o teu sapato já até furou, porque você só tem um. Mas se é tempo de guardar, é tempo de guardar. Né? Se às vezes o marido fala, ó, segura, e tem mulheres que não dão conta. E a mulher sabe, ela discerne o tempo, então ela sabe. E tem o tempo, que é o tempo de gastar. Porque às vezes guardou uma vida, e eu conheço pessoas que são doentes também nesse outro aspecto. Porque está na hora de colher, de se alegrar, e ela não consegue. Gente, eu conheço uma mulher que ela é tão rica. Ela é muito rica. Se eu fosse rica igual ela, eu não estaria aqui nesse momento. Eu estaria, acho que, talvez na Grécia. Bem agora, fazendo algum tour lá. E ela tinha só 3 calcinhas. Estado de calamidade pública ainda. Velhas. E ela não conseguia gastar dinheiro. Porque ela veio de uma história de tanta dificuldade, uma vida inteira guardando, que os filhos cresceram, os filhos casaram, foi todo mundo embora, e eles foram enricando, como dizem alguns lugares aí, não enriquecendo, enricando, e terras e propriedades, e o marido dela parecia um príncipe, e ela parecia a funcionária do príncipe. O marido andava de roupas, gente, de verdade, o marido andava super bem vestido, um galanzão, com aquele cabelo tipo do Silvio Santos, assim, de laquê. Cara fino. E ela andava com um rabo, assim, tipo... Sabe aquele da faxina, que a gente põe aquele rabo? Aquele rabo, umas roupas... O jeans, sabe quando você já passou de pelo menos umas 3 estações, tipo 5 invernos com aquele jeans? Que você só tinha 3 calças e você lavou muito aquele jeans? Umas roupas horrorosas. Mas, assim, quando você não pode, você não pode. Você vai ser feliz com o teu jeans velho, se for o caso. Mas a mulher podia. Então, tem tempo. Que é tempo de deitar fora, de regozijar, né, de não ter culpa, porque a mulher ela é cheia de culpa, às vezes, e tem, sabe, situações que não são para você, tá? Sabe? Tem um livro da Joyce Meyer que ela fala, compra o sapato e coma o biscoito. Ela trata só das culpas femininas. E ela fala como a gente tem essa dificuldade, quando às vezes chega um momento de você poder usufruir e você ainda se sente mal com aquilo. Então, se você tem esse problema, seja livre em nome de Jesus. Né? Eu conheço a maioria dos problemas que eu lido, porque problema é falta de dinheiro. Né? Então, a gente lida muito mais com as pessoas que não podem gastar e gastam do que o contrário, mas também existe o oposto. Então, que a gente seja sábia para discernir aonde nós estamos. E se Deus nos abençoar, que a gente possa usufruir com gratidão, com alegria, porque são tempos e tempos, amém? Estamos quase acabando. Tempo de estar calado e tempo de falar. E esse é o último tempo e modo que eu quero falar.
Então, eu falei já, mulheres, né, têm às vezes uma dificuldade de domesticar, ou de domar, ou de ter o governo sobre as suas emoções. Mas a palavra de Deus fala que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai demonstrar um fruto diferente, que é o domínio próprio. E nós não vamos estar rendidas àquilo só que a gente sente, nós não vamos falar, né, pensando, mas a gente vai pensar e falar depois, falar sabiamente, lançar boas sementes, lançarmos vida, amém? A palavra fala lá em Provérbios 15, 23, o homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra ao seu tempo, quão boa é. Então, que a gente possa discernir o tempo certo de cada palavra. Lá em Colossenses, não, eu vou ler um texto antes. Provérbios 25, 11 diz assim, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo, preciosa. Maçãs de ouro em salvas de prata, algo precioso. Uma palavra que é dita num momento específico. Às vezes, teu marido está lá desanimado, né, e o que ele precisa é de uma palavra de encorajamento. E aquele encorajamento vai mudar tudo lá na frente. Né, e você pode ser essa boca. Às vezes, o seu filho chega com uma sentença de derrota sobre ele. E os nossos filhos sofrem algumas vezes na escola, algumas pressões. Às vezes, eles ouviram coisas que eles não mereciam, que não era legal. E às vezes eles chegam tão acabados, e você, como uma mulher sábia, que discerne o tempo e modo, vai lá e vai profetizar na vida do seu filho. Eu falo, olha, essa nota não define quem você é. Essa dificuldade não define quem você é. Você é filho de Deus, você pode todas as coisas no Deus que você serve. Né? O Senhor vai nos ajudar e nós vamos ver você vencendo, e você semeia uma palavra que vai mudar tudo. Então, a boca ela é algo poderoso. E a palavra fala que tem o tempo de falar e também o que se falar deve ser considerado. Colossenses 4, 6 fala, vossa palavra seja sempre agradável. Fala sempre agradável. Temperada com sal. Amém. Para saberes como deveis responder a cada um. Então, não é só o que você fala, mas é o como você fala também. Eu lembro que eu e Luciano, no começo, a gente ficava assim, eu falava, amor, mas você não pode falar assim com os pulmão forte. Porque eu não gosto que você fale assim. Parece que você está bravo, parece que você está brigando quando você está conversando. Ele falava, mas não adianta nada, você é ninja, mas às vezes é mortal. Você vem silenciosa e vai também. Então, ele falou, não é o jeito só que é importante, é o que você está falando. Porque às vezes você vem com esse tu e vai, ó. Eu falava, mas não, mas o que é mais importante é o como. Ele falava, o mais importante é o quê? Porque ele falava, se eu estou... Ele falava, como que ele falava? Que ele era uma pessoa que, com facilidade de expressar. Ele falou, se eu estou empolgado com aquilo que eu estou sentindo, eu falo, eu não estou te ofendendo. Eu falava, você me ofende. Ele falava, mas você também me ofende. E um dia a gente trombou com esse texto, a gente falou, nós dois estamos errados. Não é só o que, também o como. Então, as duas coisas. A palavra fala que a gente tem que temperar com sal. E o que é temperar com sal? Aqui acho que todo mundo tem uma noçãozinha de cozinha. Tem algumas mais novinhas aqui. Mas o temperar com sal é assim, de mais... perdeu, de menos parece comida de hospital. Então, o sal é um ponto certo, que se torna agradável. Né? E o que Deus está falando, olha, você tem que achar o ponto certo para cada um. Eu tive 2 filhos, e tinha hora que eu parecia uma mãe bipolar, porque eu falava com assim, menos, o outro falava, mais. Segura o sucesso, vai que você consegue, vai que você consegue. Eu já falava, gente, mas é discernir, né, o como falar a cada um. Sabe, para um tinha que segurar, o outro tinha que empurrar. Um segurava, outro empurrava. E às vezes eu sentava com um, depois eu sentava com o outro. Eu falava, peraí, respira, pensa bem o que você vai falar. Porque era um discurso totalmente diferente. Né? Então, a gente precisa aprender isso, amém? Nós já estamos terminando. A palavra fala, então, que nós precisamos... A palavra fala, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera ou censura. E ser-lhe-á concedida, Tiago, capítulo 1, versículo 5. Eu amo esse texto, gente, eu vivo pedindo sabedoria a Deus. Eu falo, Deus, o Senhor falou que quem queria sabedoria podia pedir para o Senhor. E o Senhor ia dar liberalmente, ou seja, o Senhor ia dar com liberdade, com gosto, né? Ia derramar. Então, nessa noite... eu quero convidar você a clamar por sabedoria. E antes, né, de nós chegarmos nesse momento, eu queria que nós pudéssemos também nos arrepender por toda a falta de sabedoria. Porque a palavra fala que o sábio discerne o tempo e o modo. E eu não sei você, mas na minha vida, eu consigo, bem rápido, ver alguns momentos onde eu coloquei a carroça na frente dos cavalos. Que eu inverti coisas, que eu não fui sábia, que eu não soube esperar, não soube lançar a palavra certa. Né? Algumas pedras realmente que foram lançadas, que podiam ter sido contidas e usadas para construção,
virou arma de guerra, porque a pedra tinha essas duas funções. Você pode construir com essas pedras em vez de ficar atacando na cabeça dos outros. Né? Então, muitas vezes, é muito fácil identificar na minha vida essas falhas. E nessa noite eu quero que, se durante a palavra o Espírito Santo te mostrou situações, eu quero que você peça perdão a Deus. Talvez algumas dessas situações você já venceu, você já resolveu com Deus e com as pessoas. Mas eu quero, né, deixar um encorajamento. Se tem das situações que o Espírito Santo trouxe na tua vida, se algumas dessas situações envolvem outras pessoas, eu quero te chamar, eu quero te convidar a resolver essas pendências. Pode ser com o seu esposo, pode ser com os seus pais, pode ser com os seus filhos, pode ser com algum amigo, alguém do seu trabalho, eu não sei. Mas eu sei que o Espírito Santo já está falando com algumas pessoas sobre situaçõezinhas. E talvez você vai ser assim, chamada por Ele para catar algumas pedras. E eu sinto isso aqui, eu quero liberar sobre vocês uma palavra de encorajamento, que vocês sejam movidas pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus, e tragam, né, realmente conceito nessas áreas, que vocês possam se tornar mulheres que se movem com discernimento, mulheres sábias, mulheres cheias do Espírito, em nome de Jesus. Sabe, às vezes a gente não entende o quão poderoso pode ser um tempo de conserto, mas não é difícil a gente consertar, sabia? Pedir perdão, às vezes é difícil a gente se render, a gente ter essa humildade de descer. Mas quando nós pedimos perdão para alguém, quando a gente vai para um tempo assim, há tanta vida liberada. E eu quero dizer que você, junto com a sua família, você pode ser tão feliz quanto aquelas propagandas de banco. Né? Você pode ter a plenitude que Deus tem sonhado para vocês. E eu quero que você fique de pé, antes da gente orar. Eu quero ajudar só a reforçar algo, trazer no seu coração o que a palavra de Deus julga sábio, ok? Nós estamos clamando nessa noite por sabedoria, para discernir tempo e modo. O livro de Provérbios é um livro chamado Livro da Sabedoria. E eu extraí de todos os 31 capítulos vários conceitos de pessoas sábias baseadas naquilo que Deus diz. A palavra diz assim, que o sábio não deve ser sábio ao seu próprio olho. Então, se tem pessoas corrigindo você, quebranta, seja sábio, ouça os seus líderes, ouça aqueles que têm mais experiência que você. O sábio ama ao que o repreende. Eu vou deixar depois esse esboço com a pastora Érica, se você quiser saber os textos, ok? Como já demorei demais, então eu vou pular aqui a mencionar os textos, mas eu deixo com a Érica, se alguém quiser, os endereços. O sábio ama o que o repreende, então não odeia aquele que repreende, mas ama, porque atribui valor à repreensão. O sábio está aberto ao aprendizado e se faz mais sábio com a instrução. O sábio alegra o seu pai. O sábio trabalha. O sábio, ele aceita os mandamentos. O sábio ganha almas. O sábio, ele dá ouvido aos conselhos e ouve a instrução do pai. O sábio anda com os sábios. O sábio é cauteloso e ele desvia-se do mal. Desvie os teus pés do mal. Decida trilhar naquilo que é justo, naquilo que é certo no seu dia a dia. O sábio, ele procura o conhecimento. O sábio, ele é cauteloso. O sábio anda retamente. Entende que há o caminho de vida que leva para cima a fim de evitar o inferno. É prudente e tem doçura no falar. O sábio sabe se calar. O sábio é próspero. E o sábio domina as suas emoções. Amém? Não é dominado por ela, mas domina as suas emoções. Então, nessa noite, se você quiser sair do seu lugar, vir aqui ao altar, você é livre. Porque esse apelo é para todas nós, então eu não vou falar você aqui, porque todas nós estamos juntas nisso. Mas se você quiser se lançar aqui, porque tem aquelas mulheres que gostam muito dessa liberdade do altar, você pode sair e nós vamos orar juntas, pedindo perdão, né, pelas nossas faltas de sabedoria. E depois juntas vamos clamar por sabedoria, amém? Senhor, nessa noite nós te agradecemos pela Tua palavra, que é luz para os nossos pés, lâmpada realmente para o nosso caminho, lâmpada para os pés e luz para os nossos caminhos. Senhor, obrigado porque o Senhor nos ensina acerca de todas as coisas. E nessa noite nós reconhecemos quão tantas vezes temos sido tão tolas, Senhor, e nos falta
é realmente essa sensibilidade de compreendermos os tempos na nossa vida. O Senhor trabalha em estações conosco, o Senhor trabalha em tempos conosco, em ciclos na nossa vida. E às vezes nós estamos tão apressadas, nós não sabemos esperar no Senhor, não sabemos ter paciência no Senhor. E nós pedimos perdão nessa noite por isso. Nós pedimos, Pai, que o Senhor possa nos dar sabedoria nessa noite. O Senhor nos diz na Tua palavra que todos quantos anseiam, desejam por sabedoria, podem pedir ao Senhor. E o Senhor vai derramar com liberdade. E nessa noite nós clamamos diante de Ti, porque nós precisamos de sabedoria, Deus, do alto. A Tua palavra nos ensina que a sabedoria que vem do alto, Senhor, ela é pura, pacífica, ela é indulgente, ela é tratável, ela é plena de misericórdia, ela é de bom fruto, ela é imparcial, ela é sem fingimento. E nós recebemos dessa sabedoria do alto nessa noite, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor possa trazer cura ao coração das Tuas filhas que nessa noite se trombaram com algumas culpas dentro de si. Nós sabemos que o Senhor não é o acusador, mas o Senhor é aquele que nos chama ao arrependimento para que nós sejamos saradas, sejamos livres. Então nós lançamos aos Teus pés todos os fardos, todo o peso de culpa, porque nós nos arrependemos nessa noite e recebemos o Teu perdão. Se faltou sabedoria no nosso relacionamento com os nossos pais, nos perdoa, Senhor, e nos ajuda a sermos filhas melhores. Se faltou sabedoria dentro do nosso casamento, nos perdoa, Senhor, e nos ajuda a sermos esposa mais sábias, esposas que amam, que se doam, que agradam o Teu coração. Se nos faltou sabedoria no quesito de sermos mães, nos perdoa, Senhor, por não amarmos os nossos filhos como eles precisam, não ensiná-los com exemplo, como o Senhor espera de nós. E nessa noite nós recebemos o Teu perdão e pedimos sabedoria do alto para ensiná-los a sermos realmente pessoas do bem, pessoas que Te amam, bons cidadãos para esse nosso país, para esse mundo, mas principalmente cidadãos do céu, cidadãos do céu. Senhor, nós queremos que os nossos filhos Te amem e andem nos Teus caminhos, a dar-nos sabedorias para conduzi-los dessa forma. Senhor, nos perdoa quando nos faltou sabedoria nos nossos relacionamentos de amizade, nós não soubemos cultivar bons amigos e nos sentimos muitas vezes tão sozinhas. Nos perdoa e dai-nos sabedoria para que nós possamos cultivar boas amizades, bons relacionamentos. Ajuda-nos realmente a sermos mulheres que inspiram outras mulheres a serem mais parecidas com Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que nosso ouvido possa se abrir para a repreensão que vem do Senhor e também das pessoas mais maduras que nós possamos aprender a amar o conhecimento, a instrução. Nos perdoa por todas as vezes que nós perdemos tanto tempo com coisas que não edificam, com coisas passageiras, e deixamos de buscá-lo como convém, como poderíamos, deixamos de conhecê-lo como poderíamos. Senhor, nos perdoa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Queridas, antes de nós encerrarmos, eu quero que a gente possa fazer juntas uma declaração. Quantas aqui recebem essa palavra nessa noite? Quantas vão se lembrar que há o e o? Vamos nos lembrar disso? Em nome de Jesus. E eu quero te convidar a fazer uma declaração nessa hora. Eu creio que o Espírito de Deus está trazendo cura aos corações nessa noite. Sabe, porque muitas vezes o diabo também vem com um dedo em riste sobre nós, querendo, sabe, falar o quão terríveis nós somos, mas nós sabemos que todas as coisas se fazem novas quando nós nos lançamos no Senhor. Então você tem a chance, porque cada dia tem uma nova porção de misericórdia sobre você, para você se tornar tudo aquilo que Deus tem sonhado a teu respeito. Você pode ser uma mãe excelente, uma amiga excelente, uma filha excelente, porque o Senhor é contigo, amém? E é isso que nós vamos levar dessa noite. E eu quero convidar você a fazer essa declaração comigo. Nós vamos trazer para a primeira pessoa todas essas verdades de sabedoria, e nós vamos declarar juntas que nós somos mulheres sábias, porque essa é a decisão do nosso coração, amém? De procedermos assim. Então eu quero que você diga assim: eu sou sábia, não somente ao meu próprio olho,
Eu amo a repreensão. Eu estou aberta ao aprendizado. E eu me torno cada vez mais sábia com a boa instrução. Eu alegro o coração do meu Pai. Eu sou uma mulher trabalhadora. Eu aceito os mandamentos espirituais. Eu ganho almas para Jesus. Eu dou ouvido a bons conselhos. E eu ouço a instrução do meu Pai. Eu ando junto com os sábios, porque eu prezo a sabedoria. Eu sou cautelosa na minha caminhada. E eu me desvio do mal. Eu procuro por conhecimento. E eu ando retamente. Eu me ligo, me conecto com aquilo que é eterno e que me leva para mais perto de Deus. E evito toda associação com o inferno. Em nome de Jesus. Eu sou prudente e eu tenho doçura no meu falar. Eu sei o tempo de falar, mas também sei o tempo de calar. Eu sou próspera e eu domino as minhas emoções. Eu ando segundo o Espírito Santo. E o fruto do Espírito se manifestará de uma forma cada vez mais abundante no meu dia a dia. Que o amor, a benignidade, a bondade, o domínio próprio, a mansidão sejam cada vez mais manifestos no meu proceder. Que as minhas ações e as minhas reações sejam todas para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.